Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo vamos voltar num formato que vocês pediram, que há algum tempo eu não trazia no canal, que é a nossa leitura guiada explicada, dessa vez com um livro muito legal, uma história muito legal, que provavelmente você conhece, mas ela, vou botar entre aspas, traduzida para um nível um pouco mais fácil, para o nível A1. Então, se você é iniciante em inglês, se você está começando agora, esse é o tipo de livro que você deve ler, esse é o tipo de história que você deve acompanhar. A história oficial não tem esse mesmo vocabulário, ele é um pouco mais elaborado, mas a essência da história é essa que eu vou contar para você. A gente está falando da Pequena Sereia do Hans Christian Andersen. Então, durante esse vídeo e mais alguns, a gente vai ler essa história juntos. E eu vou aproveitar durante a tradução do texto, vou te explicar alguns aspectos gramáticos e linguísticos que são interessantes para você melhorar o teu inglês. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar tudo que você vai aprender e bora pro vídeo. Então, como eu falei, né, A Pequena Sereia do Hans Christian Andersen. Se você quiser ter acesso a esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder acessar o local de onde eu tirei esse livro, tá? É um download gratuito, tá? Ele vem em formatos diferentes, não em PDF, tá? Mas baixa lá se você tem um Kindle, se você tem um tablet que sabe ler esses arquivos, legal. Se não, você já encontra na internet também conversores para você poder ter acesso a esse material já em PDF, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a primeira página aqui. E vamos aumentar isso aqui para a gente poder ler melhor, não é? Vamos lá. Como eu falei, nós vamos ler um pouquinho, né? Vamos até mais ou menos final do segundo parágrafo. E aí eu vou fazer as explicações. Vamos lá? In the middle of the sea, the water is very, very blue. You can see through it. Below the water is a strange world of beautiful trees and plants. Fish swim in and out of them. This is the home of the Sea King. His palace is here, under the water. After the Sea King's wife died, his old mother looked after him. She loved the Sea King's 6 children, and they loved their grandmother too. These children were beautiful mermaid princesses. The youngest princess was the most beautiful. Her eyes were as blue as the sea, and her face was as white as snow. But mermaids do not have feet. The top half of her body was the body of a girl, and the bottom half was the body of fish. Muito bem, vamos falar então da tradução disso. O que ele está dizendo? Ó, in the middle of the sea, ou seja, no meio da água, no meio do mar. The water is very, very blue. A água é muito, muito azul. Tá? Eu posso usar o very desse jeito. Very, ele é uma palavra que ela intensifica aquilo que vem depois. Então, se eu estou falando que a água é azul, the water is blue, mas eu não quero dizer que ela é só azul, ela é muito azul. Então, the water is very blue. Tá? Isso eu posso, em português fica um pouco mais complicado de você intensificar algo como uma cor, né? Sem usar aumentativos ou sem usar a palavra muito. Por isso que comumente se acredita que very é traduzido como muito, quando na verdade não é bem assim. Em seguida ele fala, you can see through it. Olha que legal. Você pode, can a gente usa para possibilidades, para habilidades e para permissões. Então nesse caso é uma possibilidade, é possível que você veja. Então you can see, você pode ver através it. Esse it é legal. Por quê? Em inglês existe uma regra que não existe duplicidade de informação. O que eu quero dizer com isso?
não existem duas informações iguais, repetitivas, na mesma frase, no mesmo texto. Ou não existem duas informações iguais sendo mencionadas de forma próxima. E é o caso aqui. Eu estou falando do quê? Da água. Né? No meio do mar a água é muito azul. E você pode ver através dela. Então esse it é um pronome objeto relativo a the water. Tá? Então através dela. Aí ele fala assim, below, the water is a strange world of beautiful trees and plants. Então, abaixo do quê? Do middle of the sea. A água, below the... Deixa eu corrigir isso, falei uma besteira. Below the water, então abaixo da água, abaixo do nível da água, né? Abaixo da superfície, is a strange world. É um mundo estranho. É um mundo estranho. Of beautiful trees and plants. De árvores e plantas bonitas. Aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa interessante. Eu tenho assim, mundo estranho. Árvores bonitas. Plantas bonitas. Então preste atenção que tudo que dá qualidade, tudo que eu vou dar uma característica, vem antes. Então já anota essa dica. Tudo que é adjetivo, vem antes. Anota isso para você não esquecer. Pausa o vídeo e anota isso. Em seguida, fish swim in and out of them. Peixes, sim, peixes, no plural. A palavra fish não recebe ES, nem S, nem nada. Tá? Você pode até encontrar dessa forma, é uma forma muito específica para coisas específicas. Se eu falo de peixes em geral não vai para o plural. Tá? Então, peixes nadam para dentro e para fora deles, né? Deles ou delas, né? No caso das árvores e das plantas, e desse mundo estranho. This is the home of the Sea King. Então, esta é a casa, o lar do rei do mar. Novamente, ó, Sea King, rei do mar, tá? Porque Sea aqui está dando qualidade pro King. His palace is here, under the water. Então, o seu palácio, o palácio de quem? Do Sea King. Mais uma vez, a gente não pode repetir informações, né? Então, o palácio dele está aqui, embaixo da água. Under, embaixo, tá? Below, abaixo. São diferentes. Aí ele fala assim, after the Sea King's wife died. Aqui a gente tem um detalhezinho que eu vou te explicar já já. Mas ele começa dizendo assim, after, ou seja, depois do que the Sea King's wife died. Depois da esposa do rei dos mares morrer, ou depois que ela morreu, já que o died está no passado, e aqui eu tenho esse apóstrofo S, que não é o verbo to be. Ele não é um verbo to be. Ele é um artifício que a gente usa em inglês para dar posse. É uma das formas que eu uso para dar posse de algo, alguma coisa ou alguém. Tá? Nesse caso, eu estou dizendo que é o quê? Que a esposa é do rei. Então, por isso eu recebo o apóstrofo S. Como que vai funcionar isso? Já anota essa dica também. O que vem depois do apóstrofo S é de posse do que vem antes, ou existe uma relação de posse ou de união entre essas duas partes. Nesse caso, é uma união de casamento. Então, é a esposa do rei, tá? E claro, Sea King já é dentro daquele rolê que a gente já explicou. Sempre que esse apóstrofo S tiver seguido por alguma coisa que seja, você desconfie que não seja relativo a um verbo to be, desconfie que o que tem depois do apóstrofo S tenha uma união, tenha algum tipo de relação com o que vem antes, tá? Então, depois que a esposa do rei morreu, his old mother looked after him. Olha que legal. A sua velha mãe cuidou dele. Looked after é o passado do phrasal verb look after, que é
cuidar, tomar conta, tomar cuidado, cuidar com carinho, etc. Tá? Então, ela cuidou dele. She loved the Sea King's 6 children. Então, ela amava as 6 filhas do rei do mar, né? Do rei dos mares. De novo, o que vem depois de posse, ou tem uma união, uma relação com o que vem antes. Então, as 6 crianças, seria a tradução mais literal, 6 crianças do rei do mar. E eles, aqui eu já estou afirmando que são elas, né? São todas meninas, e elas amavam sua avó também. And they loved their grandmother too. Em seguida fala, these children were beautiful mermaid princesses. Então essas crianças eram lindas princesas sereias, ou princesas sereias lindas, tanto faz. Tá? Nesse caso, essa ordem ela não altera o viaduto, tá? Porém, uma atenção especial aqui. Princess é uma palavra que termina com 2 S's. Aí, para colocar no plural, você não vai botar um terceiro S. Fica esquisito. Então, você bota um ES. Então, neste caso, para palavras que terminam em S ou em SS, você coloca um ES. Então, nesse caso, princesses. Ok? Em seguida, the youngest princess was the most beautiful. Então, a princesa mais jovem de todas, tá? Quando eu tenho essa terminação EST, significa mais do que todo mundo, tá? Então, the youngest princess, a princesa mais jovem, was the most beautiful. Era a mais bonita. E, claro, EST é mais do que todo mundo, e the most também. Como é que eu vou saber a diferença entre eles? Eu tenho aqui um adjetivo curto, de poucas letras, que é young. E aqui um adjetivo longo, de várias letras, que é beautiful. Então vai ser sempre the most para adjetivos longos e EST no final do adjetivo. Tá? A gente está falando, nesse caso, de superlativo. A princesa mais jovem era a mais bonita. Ponto. Né? Então, her eyes were as blue as the sea, and her face was as white as snow. Aqui eu tenho uns comparativos, olha que legal. Então, seus olhos, os olhos da princesa, eram tão azuis quanto o mar. As blue as the sea, tão azuis quanto o mar. E a face dela, o rosto dela, era tão branco quanto a neve. Então, quando eu tenho esse as adjetivo, as, eu tenho tanto ou tão, alguma coisa, quanto, tá? Então, os olhos dela eram tão azuis quanto o mar, e o rosto dela era tão branco quanto a neve. But mermaids do not have feet. Mas sereias não têm pés. Feet, pés, já no plural. Não preciso de S, ok? The top half of her body. Então, a metade de cima do seu corpo. Então, the top half of her body was the body of a girl. Era o corpo de uma garota. And the bottom half was the body of a fish. E a metade de baixo, era o corpo de um peixe. Beleza? Vamos seguir? Para a gente tentar terminar a página. Vamos lá. Deve dar. Vamos lá. Lendo então. Sometimes the old grandmother told stories to the mermaid princesses. There are many people in the world, she said. Some people live in the sea and some live on the land. The land people are different. They have feet. Tell me everything, the youngest mermaid said. These people are men, the grandmother said. They have ships and they have great cities. They are mountains and gardens with beautiful flowers. Fish fly through the sky and sing beautiful songs. These fish were birds, but she called them fish. The little princesses did not know about birds.
On your 15th birthday. Deixa eu pronunciar de novo que saiu um negocinho errado. On your 15th birthday, you can swim to the top of the sea, the grandmother said. You can sit there at night and see the ships, and you can learn about men. Então ela disse o seguinte: Sometimes the old grandmother told stories to the mermaid princesses. Algumas vezes, ou somente às vezes, a velha vovó ou a velha avó, tanto faz, contava histórias às princesas sereias. Eu sei, existe a palavra history, para a gente falar sobre história. Porém, history se trata, por exemplo, da matéria história que nós vemos na escola. Ou da história do mundo, the world's history. Ou até mesmo da minha história pessoal. Da minha história, as coisas que eu já passei na minha vida. My personal history. Posso traduzir história, history, também como histórico. Se você vai ao médico, ele pede o seu histórico de saúde, the health history. Já a palavra story, que a gente deve estar acostumado também dos stories de uma rede vizinha aí, né? Que são historinhas curtas, não necessariamente reais. Tá? Eu posso inventar uma história da minha vida que não necessariamente aconteceu, que elas serão stories, ok? Obviamente aquele da rede vizinha, porque eu conto toda a minha vida lá. Sim, a história da sua vida. Mas o nome da função é stories, não é para diminuir nem para menosprezar ninguém. Então vamos lá. Então ela contou histórias, nesse caso, stories mesmo, ela não tinha a intenção de contar história de nada, porque ela nunca viveu aquilo. Importante. As princesas sereias. Então, there are many people in the world. Então, há no sentido de ter, haver no sentido de ter, então, há muitas pessoas no mundo. Ela disse, some people live in the sea, and some live on the land. Então, algumas pessoas vivem no mar, como elas próprias. E outras vivem na terra, as que ela vai falar ainda. The land people are different. They have feet. As pessoas da terra são diferentes. Olha que interessante isso daqui, porque eu tenho people, que é uma palavra já plural, não tem S. E eu tenho o adjetivo different, que não recebe S, não vai para o plural. Tá? Eu tenho uma frase todinha aqui que só o meu verbo to be está flexionado numa forma plural. De resto, nada disso recebe S, até porque people já é uma palavra plural. Tá bom? A próxima também. They have feet. Eles têm pés. Feet também é uma palavra plural, chamada de plural irregular. Ou seja, aquele plural que a gente não coloca S. Bom, aí, tell me everything. Me diga tudo. Me conta tudo. Né? The youngest mermaid said. A sereia mais jovem disse. These people are men. Essas pessoas são homens. Atenção para isso. A referência dela, já vou adiantar um spoiler, a referência que elas têm é masculina. E já a gente vai descobrir por quê, tá? Her grandmother said, a avó delas disse, they have ships and they have great cities. Então eles têm barcos e eles têm grandes cidades. Pausa aqui para mim. They have ships, eles têm barcos, ok? And they have great cities. Eu traduzi great como grande, mas não é só grande em tamanho, tá? Great é no sentido de grandioso. No sentido de algo grande no sentido mais filosófico do que necessariamente físico, tá? Até mesmo de importância. Você pode entender great também como ótimas, tá? Não creio que seja essa a intenção aqui. Sejam grandes cidades no sentido mesmo de cidades grandiosas, diante do ponto de vista delas.
There are mountains and gardens with beautiful flowers. Então, há montanhas e jardins com flores bonitas. Fish fly through the sky and sing beautiful songs. Então, peixes voam pelos ares. Through the sky, dá para traduzir literalmente como através do céu. Ou a gente já coloca isso num contexto e fica pelos ares, né? Pelos céus. And sing beautiful songs. E cantam lindas canções, bonitas canções. Aí você fala, poxa, mas peraí, peixe não voa, né? Peixe não voa. Mas calma, tudo tem uma explicação, né? Nem que seja aceita que dói menos, mas tudo tem uma explicação. Nesse caso, tem um parêntese aqui, ó. This fish, então esses peixes, were birds, eram pássaros. But she called them fish. Mas ela os chamou de peixes. The little princesses did not know about birds. As pequenas sereias, né, as pequenas princesas, perdão, não conheciam a respeito de pássaros. Então ela adaptou a forma dela falar para que as princesinhas pudessem entender o que ela estava dizendo. Aí no último parágrafo que a gente leu era: On your 15th birthday, you can swim to the top of the sea. Então, no seu 15º aniversário, olha que legal. A gente aprende número ordinal só com número e umas letrinhas depois. Aqui está por extenso. Então, 15, o número 15, né? Número 15, mais o TH, que dá a ideia de um número ordinal. Né? Então, no seu 15º aniversário, você poderá, ou vocês, que aqui pode ser plural, então no aniversário de 15 anos de vocês poderão nadar para o topo do mar. Topo, né? Para cima do mar. Né? Não dá para traduzir como para cima do mar, que passa uma ideia errada. Passa uma ideia errônea com relação a isso. Mas pode nadar para o topo do mar, para a superfície, tratando assim, né? A avó delas disse: You can sit there at night and see the ships. Então você pode vocês podem se sentar lá à noite e ver os barcos. Perceba que ela usou at night ao invés de in the evening, porque ela quer dar a impressão de que é à noite mesmo, mais tarde. Tá? É algo mais tarde para que elas não sejam vistas. And you can learn about men. E vocês podem aprender sobre os homens. Então, ela já deu a letra. É isso que vai acontecer, tá? Então, vamos pegar aqui no finalzinho para mudar de página. The youngest sister wanted to swim to the top of the sea more than the other sisters. On many nights, she stood by the open window and looked up through the blue water. She saw a ship above her. That's a very big fish, she thought. The next year, the oldest sister was 15 and she swam to the top of the sea. She came back and said to her sisters, I saw many things. Vamos até aqui para começar a próxima frase, já com a próxima página. Então ela disse aqui: The youngest sister wanted to swim. A irmã mais jovem, a gente já aprendeu isso, wanted to swim. Então, queria nadar to the top of the sea. À superfície do mar, né? Como a gente viu aqui no parágrafo anterior. More than the other sisters. Mais do que as outras irmãs. On many nights, em muitas noites, she stood by the open window. Então ela ficava parada ao lado da janela aberta. And looked up through the blue water. E olhava através da água azul. Então ela olhava, ficava olhando para o horizonte da água azul. And she saw a ship above her. E ela viu um barco sobre ela. Ela viu um barco lá em cima, tá? That's a very big fish, she thought. Então, é um peixe muito grande. É um peixe
muito grande. O very big está aqui me tratando, né, a palavra peixe como adjetivo. Então, um peixe muito grande. Ela pensou. Aí em seguida ele diz, the next year. Então, no ano seguinte, the oldest sister was 15. Então, a irmã mais velha tinha 15 anos, ou fez 15 anos. And she swam to the top of the sea. E ela nadou para a superfície do mar. She came back and said to her sisters. Então ela voltou, to come back, é voltar no sentido de retornar. And said to her sisters, e disse às suas irmãs, I saw many things. Eu vi muitas coisas. Pois é, já começa a troca de informação aí. Aí ela falou lá no finalzinho ela disse, I saw a lovely big city. It was near the sea and there were a lot of lights. People sang and talked. I wanted to go there, but I stayed in the sea. Tell me about the city again, the youngest princess said. The next night, she stood near her open window and looked up through the sea. I can hear singing, she thought. The next year, another sister was 15 and she went to the top of the sea. The next day, she came home. It was very beautiful, she told her sisters. The sky, the land, it's the most beautiful place in the world. Então ela disse o seguinte, eu vi uma cidade grande adorável, né? Eles falaram de great cities, né? Então, referências. It was near the sea and there were a lot of lights. Ela estava, né? A cidade. Ela era perto do mar, near the sea, e haviam um monte de luzes. Haviam muita luz. Pessoas cantavam e falavam. I wanted to go there. Eu queria ir para lá. But I stayed in the sea. Mas eu fiquei no mar. Eu queria ir para lá, mas, né? Não podia. Tell me about the city again. Então, me conta sobre a cidade de novo. A princesa mais jovem disse. The next night, she stood near her open window and looked up through the sea. A noite seguinte, ela parou perto da janela aberta e olhou através do mato, como ela estava fazendo, né? I can hear singing, she thought. Então eu posso ouvir gente cantando, né? Posso ouvir o canto, posso ouvir as vozes, enfim, ela pensou. The next year, another sister was 15. Então no ano seguinte, outra irmã fez 15 anos. And she went to the top of the sea. Ela foi à superfície do mar. The next day, she came home. No dia seguinte, ela voltou para casa. Ela veio para casa. It was very beautiful, she told her sisters. Então, era muito bonito, ela contou, ela disse às suas irmãs. The sky, the land, o céu, a terra. It's the most beautiful place in the world. É o lugar mais bonito do mundo. Então vamos lá, seguindo para a gente encerrar essa página. Deixa eu ver. Then, aqui. Then, the third sister was 15, and she went to the top of the sea. She was not afraid of anything, and she swam up a river. She saw mountains and woods and houses. The birds sang, and children jumped into the water. Then, a little dog ran after me, and I was afraid. I left the river and came back to the sea. I'll always remember the lovely woods, the houses, and the pretty children, she said. The next sister went, but she stayed in the sea. She came back home and said to her sisters, I saw ships on the water. They were as beautiful as big white birds. The next year, another sister was 15, but it was winter, and there was snow everywhere on the land.
She was cold and came back home very quickly. E para a gente encerrar a página, vamos fazer esses dois também. The five sisters were very happy. Then they sometimes went to look at ships, cities, and men. But they came home and forgot these things. Our home is more beautiful than anything above the water, they said. When the weather was bad, they went up again hand in hand. They swam in front of the ships and sang to the people on them. We live under the sea and were very happy. Don't be afraid, come down to us, they sang. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, then the third sister was 15. Então, a terceira irmã fez 15 anos. And she went to the top of the sea. E ela foi à superfície do mar. She was not afraid of anything. Aqui é legal, porque olha, she was not afraid. Ela não tinha medo. Então, to be afraid, ter medo. Tá? Já anota essa expressão. To be afraid, ter medo. Então, she was not afraid of anything. Ela não tinha medo de nada. And she swam up a river. E ela nadou contra a correnteza, nadou subindo um rio. She saw mountains and woods and houses. Então, ela viu montanhas e florestas e casas. The birds sang and children jumped into the water. Então, os pássaros cantaram e as crianças pularam dentro da água. Then a little dog ran after me and I was afraid. Então, um cachorrinho, um pequeno cachorro, correu atrás de mim e eu fiquei com medo. E eu tive medo. I left the river and came back to the sea. Então eu deixei o rio e voltei para o mar. I'll always remember the lovely woods, the houses and the pretty children, she said. Eu vou sempre me lembrar da adorável floresta, das casas e das crianças bonitinhas, ela disse. A próxima irmã, the next sister, foi. But she stayed in the sea. Mas ela ficou no mar. Ok? Vamos fazer de novo só para que você possa ver. The next sister went. Então a próxima irmã foi. But she stayed in the sea. Mas ela ficou no mar. She came back home and said to her sister. Ela voltou para casa e disse às suas irmãs. I saw ships on the water. Eu vi barcos, eu vi navios na água. They were as beautiful as big white birds. Então, eles eram tão bonitos quanto os grandes pássaros brancos. Ou seja, até nesse ponto elas já conheciam os pássaros, provavelmente por chegar na superfície e aprender sobre eles. The next year, another sister was 15. But it was winter, and there was snow everywhere on the land. Então, no ano seguinte, outra irmã fez 15 anos, mas era inverno e tinha neve, né? Havia neve everywhere on the land, por todo lado da terra. She was cold and came back home very quickly. Ela estava com frio e voltou para casa rapidamente. Por fim aqui. The five sisters were very happy. As 5 irmãs estavam muito felizes. They sometimes went to look at ships. Então, elas, algumas vezes, foram olhar os barcos. Cities and men. Então, cidades e homens. But they came home and forgot these things. Mas elas voltavam para casa e esqueciam dessas coisas. Our home is more beautiful than anything above the water. A nossa casa é mais bonita do que qualquer coisa por sobre a água. Vou fazer uma pausa só para explicar um negócio. A gente já viu anything em outro lugar aqui. Né? Onde é que tá? Deixa eu ver. Era a irmã que não tinha medo de nada, olha aqui. She was not afraid of anything. A gente viu essa palavra anything e aqui eu traduzi como nada. Porém aqui eu traduzi como qualquer coisa. Por que eu fiz isso?
O N, que é o prefixo dessa expressão, ele é um prefixo variante. Por quê? Ele pode ser algo ou pode ser nada. Depende da frase que ele está. Se ele está em uma frase negativa, o que era o caso daquela frase anterior, she was not afraid, né? Já era uma frase negativa, ele é traduzido como nada. Lembra que eu falei que não existe duplicidade de informação, não existe repetição de coisa? Então não existe repetição de negação. Né? Negação basta uma na frase que já resolve todo o problema. Então, se ele está numa frase negativa, que era o caso daquela lá, ele vai ser traduzido como nada. Já se ele está numa frase afirmativa, is more beautiful than anything. Então ele é algo, ou neste caso, do que qualquer coisa. Neste contexto, ele funciona como qualquer coisa. Tá? Então, nossa casa é mais bonita do que qualquer coisa acima da água. Above the water. Já vimos under, que é abaixo. Então, above, acima. Ok? They said. Elas disseram. Então, when the weather was bad, they went up again, hand in hand. Então, quando o clima estava ruim, elas subiam de novo. Elas iam para a superfície de novo. They went up again, hand in hand, de mãos dadas. They swam in front of the ships. Então, elas nadavam na frente dos barcos. And sang to the people on them. E cantavam para as pessoas neles. Tá? E elas diziam o quê? We live under the sea and we are very happy. Nós moramos embaixo do mar. Abaixo do mar. Embaixo do mar. Né? Eu falei que a below é abaixo. Então, anda embaixo do mar. E nós estamos muito felizes. Don't be afraid. Olha que legal. Não tenham medo. Isso é uma expressão, tá? Don't be afraid. Come down to us. Então não tenha medo. Venha aqui embaixo conosco. Desça até nós. Então desçam até nós. Elas cantavam. E bom, essa foi a primeira parte do The Little Mermaid, né? A Pequena Sereia, que acho que você já pode perceber, não parece tanto com aquela animação daquela empresa lá, nem tão pouco com live action que saiu este ano. A gente vai continuar na parte 2, talvez terminemos o livro, talvez não, talvez tenhamos uma parte 3, não sei ainda, mas eu espero que você tenha gostado até aqui. Tá? Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilha com seus amigos, chama eles para cá para ver o restante da série, que tá muito legal e já a parte 2 vai pro ar. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu vejo você na parte 2 ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.